Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vou aguardar a Isa para a gente iniciar a nossa live. Oi, Liana, boa noite. Bem-vinda. Que bom você aqui. Obrigada. Mais um pouquinho. Hoje tá um pouco frio aqui em Curitiba. Mas é o nosso clima aí, já chegando o inverno, né? Bem-vindos. Giane, bem-vinda. Então, só para registrar e para quem não me conhece, meu nome é Daniele. Eu trabalho com constelação, também com terapia corporal, energética e cura prânica. Então, são várias formas aí integrativas, né, de a gente estar mais harmonizado, mais em paz, mais saudável, né? Com o nosso corpo, com a nossa mente, emocional, espírito, nos cuidarmos, né? Então, deixa só eu chamar a Isa aqui, só um minutinho. Dá mais um minutinho para as pessoas irem acessando também. Isa, se você conseguir enviar o convite também, não sei por que não tô conseguindo mandar. Mas se você conseguir me chamar aqui também, eu agradeço. Porque não sei por que não está indo o convite para você. Obrigada, Giane. Grata. Grata a você também por estar participando, porque afinal de contas a gente só consegue fazer se as pessoas também nos ajudarem, né, nesse trabalho e estarem presentes também, né, para trazer a sua contribuição, porque a gente aprende juntos, né. E é muito bom que vocês também participem, deixem suas perguntas, o que vocês tiverem de dúvidas, podem ir escrevendo também aqui, né? Podem ficar à vontade também para colocarem aí as suas dúvidas e perguntas, tá bom? Deixa eu ver aqui, Isa. Vanessa também, bem-vinda, Vanessa. Obrigada por estar participando com a gente também. Eu vou, até eu conseguir chamar a Isa, eu vou pedir aí para vocês que já estão com a gente aqui, eu vou falar sobre o nosso tema de hoje. E aí, antecedendo ao Dia das Mães, né, a gente sabe o quanto é importante, o quanto é aí uma bênção, né, uma missão tão grandiosa de ser mãe, né. E nós colocamos um tema que também não é tão simples da gente tratar com leveza, né? Nem sempre conseguimos tratar com tanta leveza esses temas, mas que é possível se conseguirmos olhar pelo sistêmico, né? Como é olhar pela visão sistêmica esses temas que na maioria das vezes são tão pesados, né? E
tão dolorosos aí para as famílias, mas que é possível a gente tendo essa visão, esse olhar sistêmico, essa postura sistêmica, né, ampliando o nosso olhar aí para as famílias, né? E assim, nesse momento, eu pediria até que cada um olhasse para si, né, para as suas famílias e pensasse, né, para que essas questões e o que isso pode também estar me mostrando algo, né, meu ou da minha família, o que eu tenho que olhar, né, olhar para isso, né, porque todos temos questões e coisas aí inconscientes, né, e que a gente ainda não conseguiu observar, né, essas dinâmicas aí que vão acontecendo nas nossas famílias. E como é libertador, né, poder ter consciência e ter aí uma nova maneira, né, de tratar isso e de olhar para isso, né? Então, o tema que nós escolhemos para hoje é ser mãe e os destinos difíceis. Um deles é as questões de adoção, né, casos de adoção, os casos de abuso e a parentalidade. Então, são 3 temas que não são fáceis, né, para as mães, mas que estão aí, né, e que fazem parte também da nossa realidade. E olhando tanto pela constelação familiar como por outras linhas, né, e outras linhas de estudo, pela psicologia, né, então, N variadas formas também de terapias, pelo direito sistêmico, né, que muitos casos também chegam até a área do direito, né, quando não consegue uma resolução de outra forma. Então, também existe esse meio, né, de olhar e amenizar essas dores e essas questões, né, que não conseguem ter uma resolução, né? E os conflitos também existem porque eu creio muito que a vida, ela é a que prevalece, né? Então, acho que o ser humano, quando muitas vezes ele encontra outros meios de gerar a vida, de dar a vida, é porque a vida em si tem necessidade de uma continuidade, né? Então, isso também é muito bonito no sistêmico, quando você olha também não só com o julgamento aí tratando dos casos de adoção, né, por exemplo, olhando pela visão sistêmica, nós muitas vezes olhamos só criticando a família que não pôde cuidar, né, que não cuidou por algum motivo dessa criança, ou, né, seja como for, mas não vemos também que se existe alguém que está também adotando, também isso é um presente, né, para esses adotantes, para esses pais adotivos, que essa família deu um presente para eles, né, esse filho. Então, quando você vê pelo olhar sistêmico, você também amplia esse olhar e tem essas percepções de que, independente do motivo ou da situação que esses pais biológicos tiveram ou que eles passaram, mas eles deram a vida para essa criança e essa possibilidade para esses pais adotivos de terem um filho, né? E então isso também é
uma questão das pessoas também olharem a sua parte, né? E o que nelas fez buscar essa opção, né? Porque se não fosse isso ou de outra forma, elas não poderiam ser pai ou mãe, né? Então, tem essa parte delas também em ser gratos, né? E em ver que foi uma possibilidade e foi também um consentimento deles, né? Em tomar essa decisão de adotar também um filho, né? E para que existam crianças a serem adotadas também, por algum motivo, não puderam ser cuidadas, né? Então, temos que ter esse olhar também, né, para a adoção, que está tendo muitas mudanças já aí falando da área do direito mesmo, né? Deixa eu só ver aqui mais algumas pessoas entraram. Janaína, Flávia, bem-vindos. Marina, obrigada. Alba, Juliana, Gabriel, obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta também, fiquem à vontade para escrever aqui, tá bom? E a Rosângela também, bem-vinda. Então, eu não sei o que aconteceu com a Isa. olha lá, ela entrou. Oi, Isa. Isa, se você conseguir me chamar aqui, solicitar para entrar na live, se você puder me mandar aqui, eu agradeço, tá bom? Enquanto isso, eu vou continuando aqui, mas a hora que você conseguir me chamar ali, também, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Pera aí. Agora vai. Acho que já vai dar certo, gente. Só um minutinho. Que agora eu vou esperar só para ela poder acessar. Oi! Olá, boa noite! Boa noite, Dani! Quem que tá aí? A Giovana! Ai, que fofa, Giovana é a Giovana! mamãe, Dani! Que bonitinha! Olha lá, gente, o Dia das Mães, tá vendo? Olha que fofo ter uma pequena junto, né? Linda! Oi, Isa, boa noite, Boa bem-vinda. noite, Tudo obrigada. bem? Tudo, obrigada a todos aí, boa noite. Que fofa. Isa, eu tava falando um pouquinho da. Já falei o nosso tema aqui, que a gente escolheu para hoje, né? Ser Aham, mãe e os destinos difíceis, adoção, né? Abuso e parentalidade, que foi o que a gente escolheu, né, para hoje. uhum, E eu tava falando um pouquinho da adoção, né? Qual a postura, né, do adotante, né? Com relação aos pais biológicos. E eu ia entrar em passar algumas questões que já estão sendo melhoradas, né, dentro do judiciário, né, e dentro desses critérios para adoção mesmo. Eu não sei se você quiser seguir falando um pouquinho disso, você com seu conhecimento aí também na área e algo que se tenha para contribuir aí, se você quiser falar dessa parte, pode ficar à vontade também. Eu falei um pouquinho do sistêmico e desse olhar, né, do adotante, de gratidão, né, por ter essa oportunidade, né, aham. de ter Oportunidade esse de criar, filho, né? né. Então, um pouquinho desse olhar sistêmico, mas também a gente sabe que a nossa área do direito e tal, eles também estão adequando, né, algumas coisas aí para que tenha esse auxílio aí também, né, na legislação e o direito sistêmico, e, enfim, o judiciário como um todo, né? Também Uhum. tá buscando melhorar
essa, Sim, nós essa temos questão até da adoção, né? cursos, né, com relação ao Isso, judiciário, nós temos palestras, nós temos cursos que vêm justamente dentro da psicologia e agora com o direito sistêmico a transmitir aos adotantes essa postura mesmo de contar também sempre a verdade, porque senão, quando é descoberto lá pelas tantas, a situação fica difícil, né? Essa criança se sente sim, enganada. Quem ela confiou, quem criou, quem depositou toda a confiança, quem ensinou a falar a verdade, de repente enganou de alguma forma. Então, eles dão essa orientação. Há todo um critério para ser uma pessoa habilitada para adoção. É um trâmite longo e, e às vezes eu vejo assim que essa espera, até a demora em conseguir uma criança, ela é um teste mesmo, não é? Para ver se sim. realmente está tão disposto a isso que consegue esperar, que consegue superar a ansiedade. Afinal das contas, se uma mulher está grávida, ela espera também 9 meses, não é? Sim. Então, o judiciário ele vem nesse sentido de orientar e de estabelecer critérios. Porque o que acontecia muito antigamente? Quando eu comecei a advogar, era bem comum de pegarem uma criança e devolverem. Pense o trauma, Sim, né? Um trauma sair da família biológica, ir para uma instituição de acolhimento, depois vai para uma família de novo, essa família devolve, porque não se habituou, porque não conseguiu se sim. adaptar à família. Então, isso causa um drama, um trauma enorme na vida dessa criança. Sim, o abandono, né, Isa? Uma O criança abandono que já por várias passou por um, sim, por um primeiro distanciamento aí da sua família de origem, né? Família biológica, e depois tem também essa, né? Fica nessa expectativa, não tem como, né? De encontrar uma nova família e de ter um lar, né? Então, reforça essa questão do abandono também, né? reforça, com certeza. E essa criança se torna cada vez mais resistente também. Se ela já foi abandonada por uma primeira família, como será essa experiência numa segunda? Não é? Esse medo Sim, do abandono muitas vezes traz essa criança aquele desejo de afrontar o tempo inteiro para ver se realmente vão ficar com ela ou se vão devolver de uma vez, que seja rápido, sabe? sim, sim. Inconscientemente. Exatamente. Sim, e tem também a questão de que também no nosso judiciário também já estão tendo, se houver a possibilidade de colocar o nome dos pais biológicos e dos adotantes na certidão, quando é um bebê muito pequeno, você tem alguma... Como que é Então, na tratado realidade, isso? Você tem essas informações, como que funciona? Ele já está... Dá então, certo? na Como você real, vê isso? assim, por hora, se não tem não tem mais nenhuma vinculação, não tem o nome da família biológica e é extinto em absoluto qualquer vínculo civil com a família de origem a partir da adoção. Destitui-se o Ah, poder familiar, né? E acabou. Não se tem mais informações sobre isso. Então não aparece na entendi. certidão de nascimento mais, não aparece nada, só da família adotante. Talvez Entendi. agora, com o direito sistêmico e tal, possa existir uma mudança nisso. Mas a ideia era essa mesmo do judiciário, né? Rompe-se em absoluto qualquer vínculo com a família de origem para agora começar uma nova vida, começar uma vida com a família adotante. Entendi. Entendi. E com relação aos pais biológicos mesmo, e a esse movimento que a família de adotante, né, faz com relação ao judiciário, tem algo também já que está sendo trabalhado com as duas famílias, digamos? Existe alguma possibilidade? Você já tem conhecimento de algo? Assim, porque eu vejo que tá tendo várias formas, né, de se lidar com isso, através da justiça restaurativa, outras através das várias maneiras aí de mediação de conflitos, né? Então,
tem algum trabalho também nisso? Você já chegou a acompanhar algo? É que depende, assim, no judiciário não existe uma regra, né? Cada caso é um caso. Sim, Mas quando a gente pensa em adoção mesmo, a gente pensa primeiro em destituição do poder familiar. É lógico que existem exceções. Teve uma situação na televisão que ficou bem conhecida, que eles trocaram os bebês na maternidade. E qual foi a solução? Eu achei maravilhosa a solução. Porque lá pelas tantas, as crianças foram crescendo e acabaram descobrindo que elas efetivamente foram trocadas na maternidade porque os pais acharam que não eram parecidos com eles, e acabaram fazendo o exame de DNA e acabaram descobrindo essa troca. sim, Aí, essas famílias acabaram indo morar próximas e fizeram uma guarda alternada da família adotante. Então ficou aí com os quatro pais, né? Quatro que pais e duas lindo! crianças. E essa família começou a se dar bem, pelo menos foi o que apareceu na televisão, mas a solução do judiciário foi essa, Que de, lindo! de dar uma guarda compartilhada. Esse olhar, Sim, portanto, ele está mudando. É diferente de uma situação de adoção, em que existe essa destituição do poder familiar por maus tratos, por agressão, por abuso, por sim, situações que é impossível manter essa criança nessa família de origem, porque ela não terá um desenvolvimento psíquico, emocional, físico adequado. E sim, daí realmente se rompe com ela, né? sim, Então, eu disse, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque existem as regras, mas lógico, o que o judiciário preza é pelo bem-estar dessa criança. Então, sempre o que sim, for, ela é prioritária para o judiciário. O que for melhor para a criança, possivelmente será a decisão judicial, mesmo que não esteja bem, certinho, de acordo com a legislação. Daí vai criando sim, jurisprudência, que a gente chama, né? Nós temos aí novas decisões judiciais que vão mudando o entendimento do judiciário. Daí os sim. advogados, quando não tem uma lei específica, eles usam esses casos, essa jurisprudência, eles vão usando para argumentar. Entendi. Ai, que legal, muito bom. E assim, só reforçando uma outra questão que agora, olhando pelo que a nossa intenção aqui é trazer o olhar sistêmico, né, Isa, Uhum, para os casos, mesmo que não tenham ainda aí leis ou jurisprudências, né, mas é importante as pessoas terem o conhecimento, né, desse olhar sistêmico, eu penso assim, mas até para elas mesmas estarem em paz, né, com o que aconteceu e com a situação, os dois lados, né, uhum. respeitarem um outro, né. Então é nisso que eu acredito que a gente tem colocado, né, o direito sistêmico e tem incentivado as pessoas a olharem para essas novas maneiras de resolução de conflitos. E conflitos pode ser um conflito interno seu, né? Só Uhum. uma dúvida sua ou uma incômodo seu ou algo que não te permite aceitar alguma situação, não concordar com algo, né? É um sinal de que você tá com alguma coisa ali mesmo te incomodando. E talvez esse olhar sistêmico aí seja uma maneira de compreender algumas coisas, né? Mesmo as que a gente não possa mudar, né? Como Uhum. acontece em muitos casos de adoção, né? Que filhos nunca vão conhecer os seus pais, né, biológicos. De Sim. repente, mesmo ninguém da sua família, não vão ter contatos nenhum, né? Uhum. Mas que também é muito doloroso, né? Para a criança às vezes ficar pensando como são, de que maneira, o porquê disso, o porquê daquilo, né? O porquê dessa situação, o porquê me deixaram, o porquê me abandonaram, né? Mas quando a gente olha para a nossa família também adotante, a gente percebe que pode perceber, né, nos casos, olhando assim, o que eu já tive contato com constelações que tratavam desse tema, né, da adoção, é que, na verdade, nenhuma das famílias é perfeita. Nem a que
pôde ficar e nem a que é adotante. Então, tudo a gente está aqui para se ajudar. Quando a gente olha no movimento sistêmico mais amplo, até espiritual, né? Olhando aí para o nosso lado espiritual também, a gente vê que o bom é a gente também ser acolhido, né? A gente Uhum. estar, né? Ter pessoas que nos acolhem também, né? E acolher, às vezes, também essas diferenças e essas questões das nossas famílias no geral, né? Por nenhuma ser perfeita Sim. mesmo, né? Então, e todo esse preparo e essas condições que também precisam, né, do tempo e de se observar isso é importante, claro. Com certeza é muito importante, né, para não ter essas devoluções, mas esses pais adotantes olhando para a família deles, olhando para essa criança também percebem, né? Bom, a gente também não é perfeito, né? Mas vamos fazer o possível, né? Para cuidar dessa criança, né? E eu tive um caso muito interessante que eu gostaria de compartilhar, já que estamos falando de famílias adotantes e tal, é de Ah, deixa eu só dar um. um oi aqui, Isa, tem mais umas pessoas que acessaram, o Léo, Vitória, aqui, Não, um beijo para Flávia, que tá bem-vindos. aí. É, Flávia. Sim. Ah, então, que eu acho que eu até já comentei contigo de uma moça que me procurou justamente para tirar, né, o nome do pai. Mas não é o nome do pai, do padrasto, que quando ela foi morar com esse moço, ela estava grávida. Daí o que aconteceu? Ele foi lá e registrou como sendo seu filho. Só que depois de um tempo, eles se separaram. E ele não queria mais ser pai. Ela veio me procurar. E ela também achou que não valia mais a pena, porque eles já estavam um mês separados. E ele sumiu. Ele nunca mais procurou esse filho. Que passou a ser filho, porque afinal das contas ele registrou, ele criou, né? Ele acompanhou a gestação. Mas você veja, esse relacionamento deu fez uma bagunça imensa na cabeça dessa criança, porque uma hora ela tem pai, outra hora ela não tem mais pai. Não contente com isso, passou uns 3 anos, ela me procurou de novo. E adivinha para quê? Né? Colocar o Para nome. tirar o nome do próximo marido dela, que daí aquele tinha acabado a ação, a gente tirou o nome dele, né? Então ficou só com o nome da mãe. Só que daí ela casou de novo. E o novo marido também foi lá e registrou. E disse que era dele. E é óbvio que isso me chocou muito. E eu disse, tá, mas você vai fazer isso toda vez agora, então. Toda vez que você casar de novo, sabe Deus quantas vezes você vai casar, cada novo marido será pai do seu filho, e daí não quer mais. E daí tira esse nome depois. Então, a gente percebe quando você falou, ah, as famílias não são perfeitas, né? Realmente, elas não são perfeitas. É óbvio que a intenção dessa mãe era dar um pai para essa criança. Mas, resumindo a história, daí no final das contas, ela chegou à brilhante conclusão que era melhor procurar o pai biológico mesmo e, afinal das contas, falar para ele que ele tem um filho, porque ele nem sabia, e dizer para ele assumir, né? Sim. E Olha dar a só qual que oportunidade era a desse questão, par na ser verdade, né? pai e essa criança ter um, né, ter um pai realmente de origem biológica, que afinal das contas não tem como dizer, ah, não quero mais. Sim, exatamente. Nossa, que incrível! É muito, muito interessante esse teu exemplo, porque é como a gente fala muitas vezes também ali nesse olhar sistêmico, que tem coisas que não tem como a gente mudar. A biologia não se altera. É algo essencial e que está com a gente para sempre, né? Não tem como mudar que a gente veio de um pai e de uma mãe, seja biológico, né? A gente Sim, gostando ou não, tendo os julgamentos, as nossas questões, dúvidas e tudo mais, mas isso é algo que não tem como alterar, né? Então, e às vezes
vem essa cobrança também, né? Vem esse preço, né? Que a pessoa tem que pagar quando diz que não tem o pai, né? Ou quando tá procurando um pai, quando na verdade ela tem que também aceitar que escolheu aquele pai pro filho dela, né? Porque, queira ou não, também a mulher escolhe, né? O pai pro seu filho, né? De uma forma ou Sim, não, também escolhe, né? E aí às vezes tem que concordar com essa escolha, né? Também com essa questão, né? Então é bem interessante mesmo. Bom, eu não o sei se aceitar alguém tiver como alguma foi, né? pergunta. Oi? O aceitar tudo como foi, respeitar como Isso, foi. exato, verdade. E, bom, aí no decorrer, se alguém quiser fazer alguma pergunta desse tema também, pode ficar à vontade. Mas agora vamos falar um pouco de abuso, né? Então, questões de abuso. E o quanto, muitas vezes, quanto é pesado, né, para as mães. Também aí um olhar da mãe, porque a gente sabe que mãe, ela quer cuidar, ela quer o melhor para o seu filho, seja de que forma seja, né, as mães querem o melhor para os seus filhos. Mas muitas vezes não é isso que acontece, né? Por tantas outras situações e questões que existem ao redor também, né? Eu acho que nem sempre depende só de uma pessoa, né? Só depende aí desse cuidado da sua mãe, que a gente também não sabe se quais são essas possibilidades, né, que ela tem também. E ocorrem, né, os casos de abuso. Você tem algum também algum exemplo até para compartilhar ou não sei o que você gostaria de falar. Daí depois eu falo um pouquinho do que eu vejo também na constelação, mas se você tiver algum exemplo para falar, Então, Isa. aqui me passou na cabeça um que na realidade não foi um abuso. Foi, começou esse processo como sendo um abuso sexual cometido pelo pai, mas que lá pelas tantas constatou-se que ele simplesmente quis limpar a filha melhor. Ela tava com cheirinho e a esposa dele chamou e falou: "Olha, tá assado, tá esquisito. Se eu for lavá-la bem, é capaz de dar encrenca com a ex, né? Porque eu sou atual, não sou a mãe. Então, dá um jeito lá, porque desse jeito ela vai sentir muita dor, vai acabar ocasionando aí uma infecção urinária mesmo." E realmente ele foi lavar. Só que essa criança contou para a mãe e para a avó e foi parar no judiciário como sendo um abuso. Só lembrando, né, que não precisa a consumação do ato sexual para ser abuso, que o simples passar a mão pode ser considerado realmente um abuso, mas a gente tem que analisar a situação realmente, né? E nessa situação, obviamente, que não era isso. Enfim, mas pense, o que ocasionou? Ocasionou uma ausência paterna agora. Porque ele nunca mais viu a filha, já tem 2 anos isso. Ele foi absolvido, porém nunca mais viu a filha. Ele limita-se a pagar os alimentos e não quer, e tem uma recusa, assim, ele não quer nenhum contato, porque ele diz que Deus o livre ele passar por isso de novo, porque já pensou se ele tivesse sido preso? Entendi. Então, onde até e muitas vezes a gente acaba observando isso em alienação parental, né? A criação de Sim. falsas memórias, isso acaba sendo um problema. Lógico que o abuso é um problema. Muitas vezes as mães, elas até sabem, mas finge que não sabem. A gente viu até em constelações, né, mães que acabam colocando os filhos ou as filhas nessa posição aí. Sim. Elas não querem muito assumir o próprio lugar e jogam os filhos para essa posição. Mas existem também as que usam disso para afastar o outro, que afinal das contas foi ela que escolheu para ser o pai do seu filho. Sim.
Como foi nesse caso? Daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a postura sistêmica aí, Dani. Sim. Então, essa dinâmica que você falou das mães, às vezes colocarem os seus filhos, né, para é um pouco duro de falar, né? Mas é isso mesmo, colocarem seus filhos para serem abusados, né? Uhum, Porque muitas vezes acontece de a mãe realmente não, como você falou, não assumir o seu lugar de esposa, né? Ou ela já não quer ter relações com o marido, ou por algum motivo, às vezes questões financeiras também, as mulheres não saem de casa ou têm medo de deixar o marido por algum motivo. E, na verdade, quem tá sendo responsável por manter esse relacionamento de casal, né? É um filho, né? Que na verdade não tem nada a ver com um relacionamento de casal, mas ele é o filho dos dois, né? E nessa hora que essa criança ou adolescente, não sei, sai do seu lugar de filho, né? Porque vai para um outro campo e acaba entrando em relacionamento também, se relacionando com o pai, ou que seja ao contrário também, um filho que se relaciona com a mãe. Também já vi casos assim. E até a gente, hoje à tarde, eu passei para você, né? A gente não conseguiu conversar sobre isso, mas sobre uma reportagem de uma filha que ela teve 12 filhos com o pai, né? E 7 sobreviveram e os outros não sobreviveram. Mas enfim, por quê? Porque existia exatamente essa dinâmica de a mãe colocar ela para ficar com o pai e também do pai, né, ter esse padrão de que ele de se relacionar com a filha, né? Isso também era uma coisa que já vinha de longe e um padrão que se repetia, né, e que já acontecia aí na família também. E tem alguns lugares que isso ainda acontece, alguns locais que ainda existem esses padrões, que parecem assim muito extremos e que, nossa, é muito estranho pensar isso, mas existe, né? Só que a mãe foi embora, né? Nesse caso que eu vi, a mãe foi embora, levou acho que mais 4 filhos que tinha, e essa filha, por lealdade também ao pai, ela continuou lá, continuou morando lá com o pai, na posição de esposa. E quando ela, na verdade, ela já não suportava mais, mas essa lealdade é tão grande, é o que a gente fala também na constelação. Essas lealdades, né, que nós temos ao nosso sistema familiar e que não nos fazem bem, né, nos fazem mal, trazem doenças, tragédias e tantas situações, né, tão extremas, mas que é tão forte, né, em a gente pertencer, né, a esse sistema familiar, que a gente se torna muito, muito leal a tudo isso. E não consegue se desvincular disso tão fácil. E aí o que aconteceu é que ela contratou uma pessoa para matar o pai dela. E aí o pai dela matou o pai dela a pedido dela. E ela foi presa. Só que ela foi absolvida porque, pense, ela também tinha 6 filhos com o pai, né? 6 filhos vivos ali, né? Que dependiam dela também, para ela criar. E essa foi uma decisão também que foi assim, nossa, eu lendo essa reportagem eu fiquei assim muito impressionada. Mas eu acredito que seja a melhor decisão também, né? Porque, enfim, ficaram os filhos, né? E assim como o Bert fala também, a gente tem que olhar para os vivos, né?
infelizmente aconteceu tudo isso, essa tragédia, e por uma questão, né, de lealdade, que eu vejo que é uma questão muito forte de lealdade familiar, né? Você ser leal a esse padrão e ao que e também, né, enfim, e uma lealdade à mãe também, né, que colocou a filha nesse lugar, né, e É, que pediu para ficar no lugar dela, né? eu queria esclarecer aí que para o judiciário é inexigibilidade de conduta diversa, por isso que ela foi absolvida, né? Sim, Dentro desse princípio, na verdade. O que o judiciário entendeu? Seria possível exigir que essa mulher, nessa situação, sendo abusada, sofrendo abusos sexuais, físicos, psicológicos e tudo mais, tivesse uma outra conduta? Será sim, que isso seria razoável, né? Então, sim, foi por isso que ela foi absolvida. Então, a gente sim, pode pensar, ah, é uma vida, matou o pai, mas o quanto ela sofreu, né? Não foi legítima defesa, porque ele não estava atacando ela naquele momento. Mas, enfim, ele por tanto tempo, ele cometeu vários tipos de abuso que ela não suportou mais. Inclusive, no mestrado, teve uma das minhas colegas que fez a pesquisa dela foi sobre isso, foi sobre filhos que matam os pais. E em 100% dos casos, não só abuso sexual, mas todo tipo de abuso, né? Os filhos, eles não sim, chegam nesse extremo, só para ficar com a herança, só para ficar com o dinheiro ou algo sim, assim. Sempre tem uma história por trás. sim, Então, lógico que vende muito mais, né? É bem mais fácil para a mídia colocar, nossa, o monstro, o que que fez? Mas, na realidade, a postura sistêmica também vem disso, né? Saber o que tem por trás. É uma sim, lealdade ao quê? Como foi essa criação? O que que aconteceu até chegar a esse ponto? sim, sim, e normalmente vem daqueles que tiveram que suportar tanto, né? Que tiveram que Sim. passar pelas maiores dores e dificuldades e situações extremas, né? Uhum. E é nesse sentido que eu vejo que o olhar sistêmico tem trazido mais leveza para essas questões, que é quando dá essas possibilidades e essa possibilidade de dar um apoio antes de acontecer essas tragédias também, né? Sim. Então, já está tendo essa possibilidade também de trazer outros meios para resolver esses conflitos, né, na família. Uhum. Fazer as pessoas compreenderem também da onde tá vindo, né, essa, essas lealdades e essas coisas tão duras, né? Então, isso também é uma forma de ajudar a todos da família, né? Quando a gente fala que quando a gente olha para algo, compreende, está ajudando todo um sistema também, né? Porque não está repetindo um mesmo padrão, né? Então, apesar de que a gente vê que os casos de abuso é porque quem abusa já foi abusado, né? Uhum. Tal, existe essa observação também, mas também tem que ter um momento que isso possa cessar, né? E que as famílias consigam, né, mudar esse padrão também, né? Apesar de não ser tão simples, mas existe essa possibilidade. Né? E a Mas a gente constelação vem também, justamente para isso, né, Dani? Para a sim, partir do momento que você olha para esse problema, toma consciência sobre isso, está sim, autorizado a fazer diferente, a não seguir esse padrão simplesmente. exato, exato, isso mesmo. Deixa eu ver, tem mais algumas pessoas aqui que entraram. Marina, bem-vinda. Se alguém tiver alguma pergunta, né, Isa, pode colocar Sim, com aqui, certeza. tá bom? É, tá, e agora também falando um pouco de parentalidade. Uhum. Eu, eu vi até um movimento que aconteceu alguns, acho que uns 3 anos, mais ou menos, que eu vi assim bem
bem divulgado da área do judiciário, que foi de fazer uma campanha para que as mães que gostariam de procurar os pais dos seus filhos, né, ou fazer um DNA, o registro, né, foi feita uma campanha nos cartórios e com os cartórios, eu me lembro também, e todo aí um apoio também para fazer essa aproximação, né, dos filhos com os pais, né. Não sei se É, pai você presente. lembra Pai desse presente o nome. movimento. Oi? Pai presente o nome. Pai presente, isso mesmo, eu estava tentando lembrar e não conseguia lembrar exato. Isso, pai presente, exato. E eu achei assim incrível, foi um movimento muito lindo. Eu conheci algumas pessoas que participaram dessa campanha e que puderam, através desse apoio, né, do judiciário, também encontrar os pais dos seus filhos ou fazer o teste de DNA, que não é tão barato, né, também. Conseguiram esse apoio e depois registrar os filhos. Então, se você quiser comentar um pouquinho também desse movimento, Isa. Você tá andando por aí? Eu tô andando. Tô vendo. Tá fugindo da Giovana? Tô fugindo do barulho, na verdade. Ah, entendi. Ser Ó, mãe gente, também é fugir do barulho. fazer live de casa com todo mundo em casa, os vizinhos, cachorro, papagaio também não é fácil, né? E aqui tem três, só três. Que bonitinhos. Olha só, eu tenho uma filha e três cachorros, olha que beleza. O instinto maternal é bem grande. Ai, que lindo. Ai, ai. Então, é, o que que eu vi nesse movimento Pai Presente, né? Que muitas vezes, realmente, esses pais não eram encontrados. Mas, Sim, por vezes, embora existisse a possibilidade desse exame de DNA e tudo mais para reconhecer, muitos diziam: não, eu quero, eu vou assumir, agora que eu sei, né, que eu tenho um filho, que eu tenho uma filha, eu quero ser pai. Até alguns apareceram na TV, ficaram famosos, justamente por essa postura. sim, Não, eu tenho certeza que é filho e pronto. E também como uma forma de dar credibilidade à palavra dessa mulher. Essa mulher não disse que era assim, então, ok, é assim e estou fazendo já. Então foi bem interessante. E esse movimento existe no judiciário. Na realidade, quando a mulher diz assim, não tem pai, ou eu não sei quem é o Ministério Público hoje, ele acaba chamando essa mulher e pressionando nesse sentido dela dizer quem efetivamente é o pai biológico em prol da família, em prol do desenvolvimento saudável dessa criança, dela saber quem é o pai biológico. sim, entendi. Ai, que Foi legal. uma campanha, mas é algo recorrente, né? Ah, continua, né? Existe ainda essa possibilidade, né? Ainda tem. Entendi. Não, eu achei que era uma campanha mesmo. Mas legal. Não, realmente foi uma campanha, né? Para Sim, que achassem todos esses pais. Mas, como eu te disse, continua. Toda vez que isso acontece, o MP acaba fazendo. Mas como o judiciário é muito assoberbado, quando existem essas campanhas, vem o boom, né? E essa sim. superexposição ao tema. Entendi. Sim. E também agora falando um pouquinho dos casos que a gente vê nas constelações e esse, né, olhando pelo sistêmico também, muitas vezes a gente percebe também que esses pais também não tiveram seus pais presentes, né? Sim, E não quer dizer que não conheceram os pais ou que não viveram com os pais, né? Às vezes até eles conviveram com os pais, mas não sentiam essa presença do pai, né?
no cuidado, na educação, no acompanhar o filho mesmo, né? Daí é E justamente esse sentimento, esse pertencimento, né? Uma das leis do amor, essa vontade de pertencer a esse grupo familiar faz repetir o comportamento paterno. sim, sim, exato, bem isso. E como não tinha não sentia essa presença, porque também existe a questão do vínculo, né? Sim. É você criar esse vínculo de pai e filho, né? Então, e aí entra também uma outra questão que até a gente falou lá no começo, mas que também ocasiona essa distanciamento, né, dos filhos com os pais, que é a questão da alienação parental também, é algo que ocasiona tem uma ligação, né, entre a alienação e a parentalidade. Porque quem tem que permitir também esse acesso da criança ao pai é a mãe, né? E em muitos casos também existe pela mãe também não reconhecer o pai desse filho, ela acaba alienando o filho da convivência com o pai. Isso falando quando estão presentes também, né? Existe a alienação parental velada, né? De quando o pai está presente, mas não pode ser presente na vida do filho, porque também existe essa alienação por parte da mãe, né? Quando e isso a gente vê nas constelações, também é recorrente de ter essa supervinculação com a mãe, e que o Bert até falava muitas vezes sobre ser o filhinho da mamãe, né? Que é quando não tem permissão para ir até o pai, né? Porque julga que o pai não é bom, ou se ele tem alguma questão, sei lá, alcoolismo, ou tem alguma coisa, ele não pode ser pai, ou ele não é um bom pai, mas, enfim, é o pai, né? Então, também causa essa alienação e a parentalidade, né? Que é uns casos que eu vejo na constelação. Não sei se você tem algum outro exemplo ou visão, É, Isa. na realidade, quando você fala assim de alienação velada, né? Tem vários casos no escritório com homens que o que eles falam? Só um pouquinho, amor, já te falo. Chegou o final de semana que o filho deve passar com eles. E daí a mãe diz assim: Ah, você vai ficar com seu pai? Que pena, eu ia lá no parquinho que você tanto gosta. Eu vou lá no Sim, Habib's, no McDonald's, você tanto adora. Você nem que ir sozinho, né? sim, E aí o judiciário ele também não tem como olhar para tudo isso, ele não tem como estar presente nas famílias. Precisa uma mulher mesmo. sim. Ó, nossa pequena aqui, querendo Vai, atenção. coloca ela para participar, Isa. Olha lá, Isso. Giovana. Olha lá, Pronto, filho. ó. Giovana, você tem que Giovana, participar. olha lá você. Oi, Gi, diga oi pra Dani. Acho que ela não quer. Acho que ela não quer aparecer, ela não gostou dessa exposição aí. Sim. Opa! Né, filha? Ai, ai. Existe alguma campanha do direito sistêmico para constelar essas famílias? Como funciona o direito sistêmico nos processos? Então, existe sim. Quem começou com o direito sistêmico com relação aos processos foi o Bert, né? Foi o Doutor Sam Sam Storch que Storch. fez. É um juiz. Fala lá, Dani, que eu tô quase. Tá. Então, existe sim, e foi o Dr. Sam Storch, um juiz Ele iniciou numa comarca da Bahia a fazer esses trabalhos com constelação, porque ele percebeu que as famílias tendo essa consciência de todas essas dinâmicas, né, familiares e desses padrões e todas essas questões, né, dessas desordens que vinham acontecendo nas famílias,
que na verdade ninguém parava para olhar para isso, mas só seguia repetindo, né, esses padrões, ele começou a fazer as constelações lá dentro da comarca dele. E ele convidava as pessoas que estavam, tinham audiências agendadas e tal, então uns dias antes, um tempo antes, 10, 15 ou uns 20 dias antes de acontecer a audiência, ele mandava um convite para as pessoas para vir participar de uma palestra ou de uma palestra para tratar desses temas relacionados com o processo dessas pessoas. E eu lembro que ele sempre deixa muito claro que é algo que é um convite, então ninguém era obrigado a comparecer, mas também muitas pessoas foram participar, né, dessas palestras que, na verdade, ele já fazia o movimento de constelação ali mesmo durante essa palestra, né? Porque também para não colocar algo que ainda também era tão desconhecido para as pessoas, né, e não tinham esse conhecimento, ele chamava com esse convite e já fazia alguns movimentos de constelação, colocando as pessoas para representar, né, e para tratar desse tema. E ele foi percebendo que com esse movimento que ele fez de convidar as pessoas, e muitas aderiram, lá na frente, quando ia acontecer as audiências, as pessoas já chegavam com uma postura diferente. Elas já também tinham um tempo para refletir sobre o que viram lá, né, na constelação ou lá na palestra, né, seja como for. Então, as pessoas já vinham com um outro olhar também, com uma consciência maior disso tudo. E os acordos aconteciam com muito mais facilidade, né? E realmente com as pessoas saindo em paz com a sua história também, e não só com o acordo que fechavam ali, se fosse decidir com relação a alimentos ou guarda, quem fica quanto tempo, qual é o valor. Então, por trás disso existia, na verdade, essas questões internas, né? E essas questões que não estavam bem resolvidas relacionadas à pessoa mesmo. E depois disso, como foi evoluindo e ele percebeu que isso estava dando um bom resultado, então ele já começou a aplicar, né, direto e já começou a falar mais da constelação em si, né? Apesar de que aí nesse movimento também já existiam outras formas de olhar para isso, né? De dar orientações para as pessoas, que daí, como eu mencionei, a justiça restaurativa, a mediação de conflitos, né? Então já tinham aí algumas outras formas de trabalhar, né? Essas questões olhando para a pessoa, para o ser humano em si, não só para o processo, ou, né, olhando para o que motivou a pessoa a chegar até recorrer à justiça, né? E agora isso foi se ampliando. Por isso que agora já tem alguns cursos, já tem inclusive até uma pós-graduação em São Paulo, em direito sistêmico, que está preparando primeiro, a intenção foi preparar as pessoas do judiciário também, essas pessoas que trabalham no judiciário para atender a essas demandas e conseguir olhar com mais humanidade, né? Humanizar mais a área do direito. Então já tem vários movimentos no Brasil todo e até fora do Brasil que estão olhando para o que está sendo feito aqui, né? Então é algo inovador mesmo e que surgiu aí, né? Realmente aí da coragem de dar esse passo, né? E de ter essa visão, né? Essa coragem de ampliar esse movimento. Isa, Eu gostaria de falar ali tá que acabando o na nosso área do tempo. direito penal. Acabou o nosso tempo? 15 segundos.
Então tá, vamos nos despedir, então. Eu acho Sim, que o tema foi muito bem abordado. Gratidão, Dani. obrigada você também, obrigada a todos.